Olá, eu sou o Alan Slater, estamos iniciando mais um quadro NASP 40 anos. Hoje a gente tem a oportunidade e a honra de receber Ricardo Leme. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? Estamos aqui. Sempre um prazer voltar a essa escola, a essa fazenda. E os sonhos da gente começamos aqui e ainda não acabou. Espero que esse sonho Deus abençoe para que muitas pessoas ainda possam desfrutar desse lugar e serem também construídos com sabedoria, com fé em suas vidas. Perfeito, aqui no NASP nossos sonhos continuam, né? Ricardo, conta um pouquinho sobre a sua história pra gente, onde e quando o senhor nasceu, o senhor veio de uma família adventista? Muito bem. Meu avô paterno e minha avó também, em 1930 se tornaram adventistas. Em 1939 minha avó comprou uma chácara ao lado do NASP São Paulo, a fim de que os filhos estudassem na escola adventista. Pelo lado materno, eu venho também de uma família adventista, que são participantes do adventismo no Mato Grosso do Sul. Minha mãe, com 10 anos de idade, teve o privilégio dos seus pais decidirem virem a São Paulo ou mudarem para São Paulo, a fim de que ela também estudasse numa escola adventista. Lá ela conheceu meu pai, se casaram ainda novos e tiveram 6 filhos. E minha mãe nunca permitiu que um filho não estudasse em escola comum, sempre em escola adventista. E com muito sacrifício, todos os filhos tiveram esse privilégio. Meu avô foi obreiro, foi comportor, o avô paterno. Meu pai foi mais de 50 anos obreiro no IAE São Paulo e aqui também um período curto. Ajudou a compra dessa fazenda, porque ele fazia parte da comissão que viajava para achar o lugar ideal para construir essa escola do futuro naquela época. Então, eu fui criado, sempre minha mãe e meu pai torceram para que eu fosse um obreiro e trabalhasse na obra com afinco e vontade de disseminar e proclamar a verdade. Ricardo, você nasceu então em Capão Redondo, ali em São Paulo? Sim. Eu sou nascido nessa chácara que minha avó comprou, que fica a 500 metros do UNASP, olhando do ponto de vista central, e até hoje ela está lá. Eu sou nascido e me criei dentro da fazenda do UNASP São Paulo. E vim para cá assim que o UNASP São Paulo comprou essa propriedade também. O senhor estudou então no IAE São Paulo? Teve a oportunidade de estudar lá? Sim. Eu estudei todo o meu primário, ginásio e também o segundo grau, porque naquela época nenhuma escola adventista ainda tinha o terceiro grau. Então eu tive o privilégio de estudar até o segundo grau, que era o curso máximo que as escolas adventistas tinham. O senhor fez algum outro curso depois? Aqui, depois de anos trabalhando aqui no UNASP Engenheiro Coelho, eu fiz primeiramente administração de empresa em Limeira, juntamente com alguns colegas de trabalho aqui que estudavam à noite lá, e a gente fazia aquele grupo e ia também estudar em Limeira. Então eu fiz administração. Após essa administração, a União me fez um chamado para mim dirigir o departamento de fundo mútuo lá da União Central. E dentro lá desse departamento, ainda eu fiz bacharelado em Direito. Olha que legal, hein? E como é que era a realidade do Campo São Paulo nessa época?
A realidade do Campo São Paulo era, vamos dizer assim, a parte acadêmica era bem formada. A parte de fazenda já a gente lutava com muita dificuldade, porque as terras lá são íngremes, bem inclinadas. Então a produção não era alta. O maior problema que nós enfrentamos lá foi que a periferia da fazenda foi totalmente feita, loteada, existia loteamentos. E esses loteamentos, algumas áreas eram invadidas pela população pobre e por causa disso existia muito furto de produtos que a gente produzia, né? Milho, por exemplo, hortaliças e alguns outros produtos que a fazenda produzia. Então tinha que ter uma vigilância muito pesada. Quem cuidava da vigilância na época lá era o professor José Azevedo. Foi um baluarte também naquela escola, lá no NASP São Paulo. O senhor chegou a trabalhar próximo à administração do NASP Campo São Paulo? Sim, porque após eu me formar e também trabalhar em outras áreas, que eu trabalhei no setor de computação da Superbom, depois trabalhei da Associação Paulista, não era paulistana, era paulista, porque abrangia todo o estado de São Paulo. E aí eu voltei a trabalhar na fazenda e juntamente com isso eu passei a ser vice-administrador da fazenda. E foi por esse fator que me convidaram, o pastor Adolfo Reis me convidou para ser administrador daqui do NASP, Engenheiro Coelho. Só responde pra gente, que ano você se tornou administrador lá em São Paulo? Isso foi em 1979, certo, que eu me tornei administrador lá. E a escola veio para cá em 1983. Nesse ano de 1979, quais eram os planos de construção, de expansão do NASP Campo São Paulo? Tinha algum planejamento da administração focado lá? Até então a administração tinha focado numa fazenda que foi comprada em 1973, na região de Juquitiba, São Paulo, a 60 quilômetros do NASP São Paulo. Essa fazenda era uma fazenda bem maior que a de cá, uma área totalmente de mato e serra, e para chegar nessa fazenda foi preciso fazer 9 quilômetros de estrada. E lá foi até mesmo construída algumas salas de aula de forma rústica ainda, com o desejo de começar com uma escola básica, que seria o primário. Mas esse projeto lá nunca vingou. E essa fazenda, aos poucos, foi meio que desacreditada. Até que outra administração começou a ter uma visão diferente, para ser em um lugar mais amplo, e puseram algumas condições básicas para que fosse comprado mais terras e que essa propriedade fosse de uma visão bem futurística. Quais eram as condições, qual era a ideia de que eles tinham? Era para ser um terreno lá próximo à capital mesmo, perto ali do Capão Redondo, ou era em outro lugar? Não, sempre foi a ideia em outro lugar. Essa comissão, ela comprou mesmo um carro novo, um carro mais forte, uma C10 na época, cabine dupla, e sempre se viajava em 5 pessoas. E todos os pontos cardeais do estado de São Paulo foram procurados fazendas, desde Itararé, bem no sul, até mesmo aqui no norte, próximo a Minas Gerais, e assim foi cruzando, até que por fim, num final de semana, quase no final de semana,
foi localizada essa propriedade aqui e foi decidido numa questão até bem rápida, você entende? Porque existiam outras propriedades já selecionadas, mas essa daqui ganhou de todos os pontos que o professor Roberto Azevedo tinha determinado que fosse a característica da propriedade final. Qual eram os membros da comissão e quando eles começaram esse processo de busca? Olha, eu não vou lembrar de todos os nomes, mas o principal era o diretor-geral da escola, pastor Walter Boger, o professor Roberto Azevedo, da União também tinham os tesoureiros tanto do colégio como os tesoureiros da União também. E mais, tinha um engenheiro agrônomo, o Dr. Erwin Worley, o Joaquim Leme, né, que é meu pai, e era o administrador principal, e quando não podia ter representação, eles tinham a liberdade também de convidar um outro para substituir esses membros de visitação. Eles passaram quanto tempo procurando por fazendas? Olha, pelo menos uns 5 anos. Entende? Foi bastante tempo que foi se organizando e preparando e selecionando os ambientes que poderiam ser possíveis. Nesse interim que acontece então a desapropriação do Campo São Paulo, como é que isso sucedeu? Sim, o Campo São Paulo, a escola já tinha vontade, porque como eu afirmei, mais ou menos em 1973 foi comprada essa outra fazenda para transferir a escola de São Paulo. Então já era um processo bem antigo, né? Como a Prefeitura de São Paulo chegou e desapropriou e pagou a propriedade, efetivou o pagamento da desapropriação, isso possibilitou o sonho maior de transferir a escola, ou principalmente o internato, para um lugar onde tivesse melhores condições, fosse uma fazenda, fosse um lugar de maior refúgio. Então, na sua opinião, a administração viu com bons olhos a desapropriação do Campo São Paulo? Ela aproveitou a oportunidade e viu com bons olhos assim, para mudar a fazenda, principalmente de lá. Você participou de alguma visita técnica a alguma fazenda específica? Sim, tive diversas fazendas. Mas, por exemplo, em Itararé tinha algumas propriedades bonitas, que é a terra dos pastor Rodolfo Gorski, do Neville Gorski, é a terra de lá, mas e aqui em Tatuí tinha uma belíssima fazenda. Aqui em Amparo também tinha uma fazenda que parecia um cinema, onde hoje ela produzia já leite naquela época, e continua produzindo leite até hoje, aqui em Amparo, pertinho daqui também. E qual foram assim os pontos que não deram para frente essas outras fazendas? O que faltou para fechar os negócios? Olha, a propriedade, vamos dizer, quanto à topografia, quanto a distâncias de rodovias, mananciais de água, questão de energia elétrica, facilitada, ou melhor, precisava ter alguma chegada com facilidade também a essas propriedades. Entendi. E quando você veio a conhecer então essa fazenda Lagoa Bonita aqui, Engenheiro Coelho? A minha primeira visita aqui se deu no dia 7 de setembro de 1983. E no dia 9 de setembro, se não me engano, devia ser uma segunda ou terça-feira naquela época, eles teriam que decidir na compra de uma fazenda em Tatuí. Chegando lá, essa fazenda, os negócios não foram fechados como queriam, e aí se decidiu imediatamente por essa fazenda aqui, a exclusividade de compra. E qual foi a sua sensação ao entrar na rodovia dos Abacateiros e entrar pela primeira vez no NASP? Olha, para um jovem
que sonhava, sempre sonhou e gostou de trabalhar em fazenda. Chegar aqui numa propriedade como aquela, ampla, realmente um negócio panorâmico, com uma produção bem grande e alta, né, de laranjas. Isso realmente foi um sonho para qualquer administrador, para qualquer proprietário, para qualquer pessoa que gostaria de ser um empresário nessa área. E quando você vê ainda a possibilidade de ser uma escola, aí, vamos dizer assim, cresceu os olhos e a gente realmente abraçou, amamos e abraçamos essa propriedade aqui. Que legal. Como é que se deu então o chamado para o senhor vir trabalhar aqui? E quais foram as primeiras funções que incumbiram o senhor de fazer? No dia 13 fechou o negócio, no dia 20 eu carreguei um caminhão, trator, máquina, semente, adubo, lá no IASP São Paulo, e vim para essa propriedade para fazer a primeira lavoura já de milho. Depois de alguns meses que estávamos aqui, uma noite eu precisei fazer uma ronda no meio do pomar e o pastor Adolfo estava aqui na sede da fazenda e resolveu me acompanhar. E nesse inteirinho ele foi conversando comigo, até que no meio da ronda ele me ofereceu e falou que se eu aceitaria administrar, morar e administrar essa fazenda. Inicialmente, qual seria a sua ideia? Você ia vir trabalhar aqui como obreiro? Como era a sua expectativa? Eu já era obreiro nessa ocasião, né? Mas a gente, vamos dizer assim, sempre trabalhamos para crescer, ou melhor, para produzir. E aí, justamente, o contexto inicial era eu trabalhar dentro da fazenda. E qual era a estrutura que vocês tinham de fazenda? Qual é o tamanho da fazenda? Era um lote só? Quantos funcionários vieram trabalhar aqui? De imediato, assim, uma fazenda para a gente, o IAE São Paulo, era uma propriedade que vivia em torno do gado leiteiro, porque o Colégio Adventista Brasileiro, a marca CAB, ela teve grande préstimos e sempre teve uma representação muito grande dentro do gado holandês brasileiro. Essa marca CAB era uma marca que impunha bastante condições técnicas e avançadas para a criação de gado holandês. E em toda a propriedade em si, em São Paulo, vivia basicamente ao redor desse rebanho, né, para produzir comida, para fazer ele ser sustentável e pragmático. Então a gente vinha de uma estrutura pequena lá. Quando chegamos aqui, pegamos uma estrutura também de uma fazenda não muito grande, porque a área original era 175 alqueires. Aí depois foram comprando outras áreas e chegamos a 375 alqueires. Essa propriedade, essa estrada municipal, hoje chamada Walter Boger, sempre dividia um pedaço da propriedade e por outro lado, então ela foi crescendo. Nós chegamos a ter 25 tratores agrícolas e mais outras máquinas para ajudar a manutenção, né, como patrola, carregadeira, caminhões, até mesmo colheitadeira. Então era uma fazenda muito grande a partir daí, e é uma fazenda que até mesmo a gente ajudava outros ao lado e até o município de Engenheiro Coelho quando precisava. Mas aqui, o que tinha de plantação? Era só laranja? Inicialmente ela tinha laranja. Essa era a base daqui.
Nós chegamos a produzir aqui a 350 mil caixas de laranja no ano, no começo. Aí depois os pomares foram ficando velhos e foram sendo substituídos por outras plantações e até mesmo foi formado um parreiral de uva muito grande aqui. E com a incentivação do pastor Milton, ele foi por esse lado. Tínhamos o Dr. Flávio também, que era um agrônomo, então foi uma parreira muito grande. Mas essa fazenda aqui, até a época que eu trabalhei, era basicamente a renda era laranja. O senhor comentou das vacas holandesas lá do Campo São Paulo. Quando foi desapropriado, né, quando foi comprado o terreno, elas tiveram que ser transportadas todas para cá ou elas foram vendidas? Não, justamente, elas foram vindo aos poucos. Demorou cerca de uns 5 anos ainda para essas vacas virem aos poucos para cá. Primeiro vieram as vacas menores, ou seja, bezerras, novilhas, vacas que não produziam leite, né? Animais que não produziam leite ainda. Aqui junto da sede tinha um barracão. Os primeiros bezerros até que nasciam a gente colocamos ali, né? Ficava entre a sede e a casa do administrador, que eu morava. Então os primeiros bezerros foram colocados ali. E foi construído um estábulo e pasto, tudo mais, lá embaixo no final da propriedade. E por uns bons anos o estábulo foi lá naquela direção lá. Hoje aliás, naquela época a gente chamava Sítio do Vicençote. Hoje eu não sei se tem outra designação. Até que foi construído o estábulo aqui de cima, onde é o atual, né, para uma produção de 5 mil litros de leite. Então saiu do colégio com uma produção de 500 litros para ser aqui para uma produção de 5 mil e tudo em serviços mecânicos em condições modernas, né, que seriam as ordenhas, a pasteurização, a embalagem do leite, tudo em condições modernas. Certo. Outra curiosidade também, o senhor falou que no início a fazenda tinha 175 alqueires. Isso. E que aumentou mais 200 alqueires. Isso. Como é que foi esse processo de compra? Eles tinham um investimento, tinha em caixa algum valor? No começo eu citei que o colégio foi desapropriado, foi comprado aqui a área inicial e que no mesmo ano da compra houve essa defasagem nos Estados Unidos e que o preço do suco de laranja aqui e da laranja subiu muito. Então com esse dinheiro foi comprado essas propriedades ao redor com bastante sobra ainda de caixa. Eram quantos proprietários? Olha, pensando bem, eu conheço pelo menos 1, 2, 3, 4, uns 6 proprietários ao redor. Certo. E tudo isso, né, o senhor já comentou que aqui era uma fazenda de laranjas, né, mas conta pra gente com detalhes um pouquinho mais sobre como foi as primeiras tarefas que o senhor teve que estabelecer ali. Tinha que aplanar o terreno, foi construído qual primeiros prédios e quanto tempo demorou? O primeiro passo que se deu para a escola foi o lançamento da pedra fundamental. A partir de então desse lançamento foi mais ou menos delineado já onde seria o campus hoje e nós arrancamos em torno de 10 mil pés de laranja que tinha aqui. Nesses pés de laranja eram novos, uma boa parte foi ainda revendido ou foi plantado em outro lugar e já ficou delineado a construção do campo, né? E aí passou-se a construir o prédio do ensino básico, né? Passou-se a construir principalmente tudo que girava em torno aqui do prédio onde é o refeitório hoje.
Aqui, ali tem o prédio da lavanderia, antiga lavanderia. Também ficou a administração. Então ficou dividido. A agricultura é onde ela está hoje, aquele barracão, os barracões lá foi acrescido novo, que é onde se guardava as máquinas. O almoxarifado já existia e continuou. E aí então se iniciou essas duas construções novas, né, que seria o refeitório e o prédio do ensino básico ali embaixo. Você se lembra quantos funcionários trabalharam aí? Isso eu não me recordo, não. Mas não eram muitos, não, você entende? Assim que pôde, já começou a ter também o plano de... naquela época se chamava industriário, né? Já veio alguns elementos, pessoas que vinham, moravam num alojamento também um pouco rústico e depois trabalhavam na construção para estudavam à noite, né? Também. E vinham a equipe de ônibus, de Conchal, de Engenheiro Coelho, assim como para a fazenda também, na época de colheita, vinham 3, 4 caminhões de servidores braçais, né? E naquela época se chamava boia fria, hoje não pode mais isso, então já tem um atendimento melhor e mais humano para esse serviço de fazenda também, braçal. Quais eram os principais desafios dentro da sua administração? O que era mais complicado realizar dentro do projeto? Olha, aí, vamos dizer assim, a gente chegar ao consenso final não era muito fácil, porque existia um potencial muito grande de crescimento e a gente estabelecer a meta média era um problema também bem sério. Mas existia uma boa equipe técnica, principalmente, em que fazia as coisas bem sólidas, bem determinada, e eu acho que foram anos de crescimento sem muito problema. A maior dificuldade é a gente saber até onde queria crescer até. E quantos anos o senhor trabalhou na administração direta do campus Unasp, Engenheiro Coelho? Eu trabalhei cerca de 12 anos. De 83? Até 95. E o que o senhor veio de mudança? Mudança, nós viemos em dezembro de 83. Eu fiquei morando aqui até dezembro, e em dezembro aí a minha família veio. Que aí começou a desocupar as casas que eram os antigos proprietários, né? E aí a gente começou a ocupar essas casas, essas residências. Qual era a impressão, então, que o senhor tinha em relação aos projetos serem concluídos? Essas mudanças, eu digo assim, o iniciozinho, primeiro surge, o senhor falou do refeitório, depois escola básica, depois outros projetos. Qual era a impressão que você tinha? Olha, a impressão sempre, vamos dizer assim, foi muito positiva. Porque você vê uma coisa do nada, ou melhor, terra bruta, e de repente começar a sair projetos modernos, prédios modernos, estruturas grandes, bem feitas. Isso é uma realidade que você desperta sua curiosidade, desperta seu interesse, sua boa vontade, em todos os sentidos para que isso, e torcer para que isso continue dando certo. Em 95, quando o senhor saiu da administração, o que já tinha aqui montado, estruturado? Tinha aqui o refeitório, a escola de ensino básico, né? Aqui a biblioteca, que não tinha o Centro-White também, ainda não. Então, basicamente, eram esses prédios. E a igreja já tinha uma parte da estrutura dela também. Os residenciais já estavam montados também? Os alunos, eles ficavam alojados aonde? Os residenciais já tinha mais para funcionários, mas os residenciais de alunos
ainda não estavam prontos, e então, vamos dizer assim, essa atividade de internato estava começando. Ela ficava um pouco num alojamento, outro pouco no outro alojamento aqui mesmo, mas em condições ainda remotas, né? Certo. Em 95, então, o senhor foi enviado para qual lugar? Quais foram as outras atividades que o senhor realizou na obra da igreja? Em 95, eu fui convidado a ir trabalhar na União Central. Fui responsável pelo departamento Fundo Mútuo. É o departamento que até então cuidava dos seguros de carros de obreiros e da instituição. O senhor trabalhou lá por quanto tempo? Até 2005. Até a sua... meu desligamento da obra. Certo, certo. E, Ricardo, conta pra gente então, de tudo que você viu aqui no NASP, o que mais te marcou e o que você percebe que foi o grande diferencial do Campus Engenheiro Coelho? Olha, é o crescimento mesmo, né? Vamos dizer assim, aquela sementinha lançada em 83, né? Se desenvolver e chegar a uma quantidade de, pelo que eu sei, de mais de 10 mil alunos chegou, né? E então você vê isso, realmente uma coisa que poucas pessoas viram, sentiram e que desejam que continue o crescimento total. Certo. E a gente está caminhando então para o final da entrevista. De tudo que foi falado aqui, o que o NASP representa para o Ricardo Leme? O que o NASP representa para a sua vida? O NASP é minha vida. A realidade é essa, é minha vida. Apesar de hoje eu não estar mais participando de toda a movimentação, nem de fazenda, nem da escola em si, tudo, mas é uma coisa que eu sempre acompanho e que sempre oro e torço para o melhor, e que Deus ilumine realmente a cada um aqui, porque não é só um administrador, a cada pessoa, que Deus ilumine para que ele tenha a vontade de transmitir, de que isso cresça e que isso seja a semente para a glória futura e para a bênção da programação da doutrina adventista. Amém, amém. Obrigado, Ricardo, pela sua colaboração, pela sua linda trajetória. A gente sabe da importância da sua organização, de tudo que foi feito também pelas suas mãos e a importância do seu trabalho. E a gente fica por aqui com mais entrevistas no NASP 40 anos, felizes porque sabemos que aqui no NASP nossos sonhos continuam. Acompanhe o nosso canal e fique conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.